passar agora a palavra, então, ao Dr. Domingos Candiota Chula. Ele é mestre em princípios de cirurgia pela Faculdade Evangélica do Paraná, doutor em clínica médica pela Universidade Federal do Paraná, é nefrologista da Fundação ProRenal e do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. E vai nos falar sobre desafios para a confecção do acesso de diálise em pacientes oncológicos. Muito obrigado, Domingos. Obrigado, Rodrigo. Bom dia a todos. Eu peço desculpa, estou um pouquinho disfônico, mas eu vou tentar falar da melhor forma. Agradeço a presença de todos aqui nessa manhã de sábado, a comissão organizadora pelo convite, especialmente na pessoa do Dr. Rodrigo, do professor Rogério Molinari. É uma honra estar aqui numa mesa tão qualificada, e eu cheguei à conclusão, durante esses minutos assistindo às aulas, que eu sou só me chamaram porque eu sei passar catéter. Então, eu vou tentar mostrar um pouquinho aqui daquilo que é baseado na literatura, mas a literatura, nesse tema, ela é bastante escassa, porque são pacientes muito específicos, a gente não tem muita coisa. Então, o que eu vou mostrar aqui é baseado no que existe na literatura, bastante na minha experiência pessoal, então não tentem fazer isso em casa, é mais ou menos essa a recomendação. Eu tracei um roteiro aqui, que são os temas principais que eu vou abordar, para a gente tentar entender um pouquinho mais as nuances desses pacientes com câncer que entram em diálise. Vou falar um pouquinho, eu vou contextualizar, não vou entrar muito nessa seara da diálise na oncologia. Vou falar sobre doença renal no câncer com relação a uma comparação aí breve sobre acesso vascular ou peritoneal, implantes de catéteres nas coagulopatias, preservação do patrimônio vascular, qual seria o melhor acesso vascular para a hemodiálise em pacientes com câncer e doença renal crônica. Vou falar um pouquinho sobre acessos alternativos para a hemodiálise e, finalmente, vou só brevemente abordar esse tema aqui, que talvez seja um pouquinho instigante, que é o implante de catéter venoso ipsilateral em pacientes que tiveram dissecção de mama com ressecção de linfonodos. Trataremos aqui, basicamente, de doença renal crônica. Não vou falar de acesso vascular em pacientes agudos, porque é só transfundir plaqueta e passar um catéter na femoral. Todo mundo sabe disso. Aqui é doença renal crônica, nós vamos falar de acessos vasculares e peritoneais de longo prazo. Com relação à diálise na oncologia, todos nós aqui sabemos que a doença renal crônica oferece um risco maior de câncer para os pacientes. Os pacientes com doença renal crônica têm mais câncer. Além disso, o câncer é fator de risco para a doença renal crônica, também para a injúria renal aguda, pelo que já foi falado, nefrotoxicidade, episódios de injúria renal aguda, neoplasias hematológicas em especial. E a expectativa desses pacientes com câncer é cada dia maior. Muitos cânceres hoje são considerados doenças crônicas. O paciente com câncer de mama, hoje, ou câncer de próstata, vive muitos anos. Muitos anos. São pacientes com doenças crônicas. Então, esses pacientes têm alta expectativa de vida, eles entram em hemodiálise e eles ficam bastante tempo em hemodiálise. E em diálise peritoneal, logicamente. E um desafio especial para essa população é porque essa população agrega um probleminha a mais. Esses pacientes são habitualmente pacientes idosos, que já têm dificuldade de acesso para a diálise somente pelo fato de serem idosos. Então, a gente agrega um problema a mais para esses nossos doentes. Na França, o levantamento francês, que é o Registro Nacional de Diálise deles, lá em 2014, mostrou que dos 10 mil pacientes incidentes em diálise naquele período, 11% já tinham história prévia de câncer. Eles entraram em diálise com diagnóstico de câncer. Esse estudo também francês, aqui publicado em 2017, também lá no norte da França, avaliou entre 2001 e 2008 os pacientes incidentes em diálise, em hemodiálise crônica. E mostraram que 74, nesse período aqui, 74 pacientes já com diagnóstico de câncer entraram em hemodiálise. O estudo teve uma mediana de segmento de 2,8 anos, e a sobrevida desses pacientes, de 74 pacientes com câncer, em um ano foi de 80,9% e em 2 anos de 68,3%. Quando foi comparada a sobrevida dessa pequena parcela de pacientes, de 74 pacientes, com aqueles pacientes do mesmo estudo que não tinham câncer, a sobrevida nesses 2,8 anos dos pacientes que tinham câncer e entraram em diálise foi muito semelhante aos pacientes que não tinham câncer. Os pacientes com câncer tiveram uma expectativa de vida parecida do que os pacientes sem câncer, com exceção, logicamente, nos pacientes com neoplasias hematológicas, que foram 25,6% dos pacientes. Então, o gráfico desse estudo mostra isso aqui. Pacientes com neoplasias hematológicas com expectativa de vida mais baixa e pacientes com outras neoplasias sólidas, com uma sobrevida muito parecida aos pacientes que não tinham câncer. Isso nesse grupo francês, com 74 pacientes portadores de câncer que entraram em diálise. Então, nós continuamos sentados na frente desses pacientes com câncer,
tentando pensar e decidir o que é melhor. O advento aí mais recente da nefrologia paliativa, da onconefrologia, tem ajudado a gente a tomar decisões mais sábias nesse sentido, mas ainda é muito difícil decidir quando e como dialisar esses pacientes. E o resumo disso é isso, né? Nós dialisamos cada vez mais pacientes com câncer. Quando nós vamos colocar esse paciente, então, com câncer em diálise, doença renal crônica estágio 5, diálise peritoneal ou diálise vascular? Eu não vou aqui ficar hemodiálise. Eu não vou aqui ficar discutindo o que é melhor, porque isso é uma discussão infinita, mas eu vou demonstrar aqui algumas nuances desses pacientes. Existem, logicamente, algumas vantagens da diálise peritoneal e outras vantagens da hemodiálise. A diálise peritoneal pode ser feita em domicílio, então nossos pacientes muitas vezes com caquexia, com dificuldade de mobilidade, pacientes com neoplasias hematológicas como mieloma, com dor crônica. A nossa realidade são os pacientes do Sistema Único de Saúde, que vão ter que ser retirados da sua casa para ir para a hemodiálise 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana, dependendo. Hoje em dia a gente já tem a diálise incremental, mas vão ter que sair de casa e ficar muitas vezes o dia inteiro fora de casa, numa ambulância, para poder fazer a sua sessão de hemodiálise. A diálise peritoneal pode ser feita em domicílio. Por outro lado, a diálise peritoneal depende de terceiros, então se um paciente não tem motricidade, não tem acuidade visual e não tem alguém para cuidar dele, ele não vai conseguir fazer a diálise peritoneal, e esse é um fator limitante importante. Na nossa realidade, mais importante ainda. A diálise peritoneal é possível em pacientes com vasos ruins, e aí nós vamos falar um pouquinho para frente sobre a flebite de infusão. Muitos pacientes com câncer não têm vaso para confeccionar fístula, muitos deles fazem flebite de infusão, eu não tenho veia para fazer fístula, enquanto a hemodiálise exige vasos bons, a peritoneal ela pode ser feita com os vasos ruins. Por outro lado, a peritoneal exige uma relativa integridade da parede abdominal, pacientes com cirurgias abdominais, por câncer, por exemplo, podem ter alguma dificuldade para implantar um catéter peritoneal, enquanto a hemodiálise pode ser feita nesses pacientes. Então, tudo é uma questão de contexto e uma questão de individualizar o tratamento, aparentemente. Por outro lado, é possível implantar um catéter no abdômen que nem esse. Que nem esse aqui. Dá para colocar um catéter peritoneal aqui. Também dá para colocar um catéter peritoneal num paciente como esse aqui, com uma cistostomia, com câncer de próstata avançado, caquético. Não me perguntem por que ele entrou em diálise, mas entrou. É possível colocar um catéter de diálise peritoneal nesse paciente aqui, tranquilo, dá para fazer isso. Ao passo que não tem como fazer uma fístula num braço assim. Não dá para fazer um acesso vascular definitivo num paciente com membro superior desse jeito aqui, com flebites de infusão. E, aparentemente, o risco de complicações graves associadas ao implante e uso imediato do catéter de diálise peritoneal, chamado urgent start, né? O urgent start agora está bastante em voga aí na nefrologia, é o beach tennis da nefrologia, né? Tá na moda. É menor esse risco do que colocar em pacientes em hemodiálise com catéter temporário. Então, é muito melhor colocar um paciente em urgent start, provavelmente, isso aí tudo individualizado, logicamente, do que colocar um paciente com catéter temporário para hemodiálise, que vai ter muito mais complicações infecciosas. Se nós convertermos aqui, essa não é a unidade de medida ideal para cálculo de taxa de peritonite, eu sei disso, mas nós temos que converter aqui essa unidade de medida da taxa de peritonite para ficar uma taxa comparável à incidência de bacteremia. Se nós compararmos a incidência de peritonite com as taxas de bacteremia relacionada a catéteres tunelizados, nós temos, na maioria dos estudos, uma incidência menor de complicações infecciosas graves em pacientes em diálise peritoneal, quando nós comparamos as taxas de bacteremia em pacientes com catéteres tunelizados para hemodiálise. Então, aparentemente, menos infecções graves. Tudo isso aqui contextualizado, logicamente individualizado. E, logicamente, hoje em dia, a gente consegue implantar um catéter peritoneal sem fazer isso aqui. Né? Isso aqui parece uma cena lá do livro Medicina dos Horrores, quem já leu vai lembrar. Não é. Isso aqui é o que acontecia, como era colocado o catéter peritoneal antigamente nos nossos pacientes, não há muito tempo atrás, a foto é colorida. E hoje a gente não precisa disso, nós podemos colocar um catéter peritoneal por técnica minimamente invasiva. Eu posso fazer isso com uma forma bem mais delicada, sem tanto risco, mesmo para pacientes de alto risco para procedimentos cirúrgicos, com alto risco de sangramento, como a gente vai falar aqui para frente, num procedimento bem mais simples, bem mais elegante, delicado, por exemplo, sendo guiado por ultrassonografia e fluoroscopia, com incisões pequenas e bons resultados. Então, o acesso peritoneal não parece ser um problema, mesmo para pacientes com câncer e mesmo para pacientes graves.
Então, eu diria que é sempre importante lembrar da diálise peritoneal no paciente com doença renal crônica que vai entrar em diálise e que tem câncer, logicamente. Implante de catéter nas coagulopatias. Frequentemente, nós nos deparamos com pacientes com câncer e que têm distúrbios de coagulação, por vários motivos, né? Pacientes plaquetopênicos, pacientes muito urêmicos, pacientes que usam anticoagulantes que tiveram um evento trombótico, tem lá uma hipercoagulabilidade da malignidade, estão anticoagulados, tem distúrbios de coagulação e tem que colocar o catéter. Essa aqui é uma recomendação conjunta da American Society of Anesthesiologists e do British Committee for Standards in Hematology. Ou seja, essas duas instituições aqui não recomendam a realização de coagulograma de rotina antes de fazer um procedimento cirúrgico, qualquer que seja esse procedimento cirúrgico. TAP, TTPA e contagem de plaquetas deve ser coletado somente se a história ou o exame físico sugerirem aumento da chance de sangramento. Quando eu leio essa recomendação, eu não sei se a gente vai rir ou chorar, não acredito que isso seja adequado, então, habitualmente, nós coletamos coagulograma desses pacientes que vão entrar em diálise, que vão fazer um acesso, seja peritoneal ou vascular, de forma eletiva. Quando é um doente agudo, é melhor nem olhar o coagulograma, né? Quando a gente não olha, os olhos não veem, o coração não sente. Mas para os pacientes eletivos, a gente faz um coagulograma para não ter isso aqui, por exemplo. Esse paciente com 1000 plaquetas, ele tem uma síndrome hematológica lá que eu não lembro nem o nome, não sei nem dizer, nem saberia dizer o nome da doença que ele tem, mas ele tinha 1000 plaquetas. Nós transfundimos plaquetas antes de colocar o catéter peritoneal dele, e mesmo assim o dialisato veio completamente sanguinolento. Clareou depois, esse paciente fez diálise peritoneal, mas a gente não quer isso aqui, então um teste de coagulação, um coagulograma é bastante importante antes de qualquer acesso para esses pacientes. Com relação ao risco de sangramento, o sangramento cirúrgico severo acontece com plaquetas abaixo de 40 a 70 mil. Então, eu diria para vocês que abaixo de 70 mil sempre é importante fazer transfusão de plaquetas. Ok? Para alguns procedimentos, claro, são exigidos valores maiores, mas eu diria que esse valor aqui é um valor bastante adequado para implantar um catéter, tanto para peritoneal quanto para hemodiálise. E aí tem uma questão, uma dúvida que nós sempre temos, nos deparamos e que nós não vamos encontrar auxílio na literatura com relação a isso. Quais seriam os valores ideais dos demais exames, né, do TAP, TTPA, tempo de sangramento e valores de ureia? Isso aqui não tem em lugar nenhum. Habitualmente, nós evitamos fazer procedimentos com um TAP alargado acima de 2, um TTPA acima de 60 segundos. Tempo de sangramento, habitualmente, nós não fazemos nos nossos pacientes. Antigamente era feito com uma lancetinha no lobo da orelha, a gente não faz isso, e talvez esse seja o grande problema dos nossos pacientes urêmicos. E valor de ureia, definitivamente, isso não é uma contraindicação para fazer nenhum tipo de acesso, seja ele vascular ou peritoneal. Então, aquele negócio, está com ureia acima de 200, vamos passar uma femoral. Isso, opinião pessoal, isso não existe. Ok? É lógico que se eu tenho uma pessoa que não tem tanta experiência para fazer aquele acesso vascular, é melhor que ela funcione a femoral, porque as complicações graves vão ser muito menores. Mas funcionar uma femoral porque o paciente tem uma coagulopatia nas mãos de quem tem experiência para fazer isso, não me parece adequado. Pacientes que usam medicamentos que interferem na coagulação, isso é uma lembrança importante. Esse aqui é, como nada na vida se cria, tudo se copia. Essa aqui é uma tabela do Hospital Sírio-Libanês, do serviço de anestesiologia deles lá, bem resumida aqui, do tempo de suspensão desses anticoagulantes. São pacientes com hipercoagulabilidade por malignidade, em uso de anticoagulante. A gente pode suspender uma certa tempo de antecedência ali, por exemplo, os novos anticoagulantes orais, 48 horas antes, a gente suspende, AS 7 dias antes, clopidogrel 5 dias antes. Esses são os principais anticoagulantes e antiagregantes de uso nosso aí do dia a dia. Tem que ser suspensos, logicamente, antes desses procedimentos. Ou seja, a presença de coagulopatias em pacientes com câncer é bastante comum e elas não impedem a realização nem do acesso peritoneal, nem do acesso vascular com catéter tunelizado de longa permanência. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a preservação do patrimônio vascular. Talvez seja a área mais difícil aí dentro dos pacientes oncológicos e um objetivo que eu acho que tem que ser o principal nosso aqui quando lidamos com esse tipo de paciente. Esse é um estudo da Escola de Enfermagem da USP, que analisou lá mais de 1.300 pacientes hospitalizados que faziam uso de medicações endovenosas, encontrou uma taxa de flebite de infusão em torno de 6,2%, e, em especial, no grupo de pacientes acima de 30 anos de idade, que são justamente os pacientes nossos, os pacientes que têm câncer e que vão entrar em diálise, a taxa de flebite foi
foi mais incidente. Ou seja, esses pacientes hospitalizados que infundem medicações endovenosas, especialmente pacientes que fazem quimioterapia para o câncer, fazem muita flebite de infusão. Essas aqui são as recomendações da Sociedade Espanhola de Nefrologia para como preservar ou ajudar a preservar o patrimônio vascular. E o que a gente vai ver aqui? Evitar a punção de veias em membros que serão usados para a criação de fístula arteriovenosa. Então, não funcionar nunca veia para fazer infusão de quimioterápica ou qualquer outra droga no membro superior não dominante desse paciente. Essa já é uma norma. Se possível, sempre no dorso da mão. Então, não usar nem os antebraços e nem os braços desses pacientes. Evitar, logicamente, punção de subclave. A gente vai mostrar isso aqui depois um pouquinho. Evitar o uso, e aí vem uma dica importante, que talvez nem sempre é fácil de ser seguida, mas evitar o uso do famoso PIC, o acesso central de punção periférica. Isso faz flebite, isso inviabiliza aquele vaso para uma futura criação de um acesso para hemodiálise, e nunca puncionar a veia cefálica no membro superior não dominante. Está errado aqui, tá? Não dominante desses pacientes. Então, a veia cefálica é sagrada. Ainda dentro desse guideline da Sociedade Espanhola de Nefrologia, são demonstrados vários estudos que tentam ver o tamanho mínimo de vaso para confeccionar uma fístula arteriovenosa. E o que nós temos é que, mais ou menos, a nossa artéria radial, uma artéria, qualquer que seja a artéria, para confeccionar uma fístula, tem que ter pelo menos 2 milímetros, enquanto a veia tem que ter 2,5 milímetros de calibre, para que eu possa confeccionar uma fístula que tenha, no mínimo, 70% de chance de patência primária. Qual que é o problema disso? Isso é um estudo feito normalmente com Doppler, com ultrassonografia, com o membro superior garroteado do paciente. Mas esses pacientes que fazem quimioterapia, que são utilizados os vasos periféricos para fazer infusão de medicamentos e que fazem uma flebite como essa aqui, uma flebite grau 4, nunca vão ter uma veia cefálica com 2,5 milímetros de diâmetro. Então, esses vasos aqui não podem ser utilizados. Preservar as veias dos braços e antebraços, bem como a jugular interna direita. Qual o melhor acesso vascular, então, para o paciente que tem doença renal crônica, que tem câncer e que vai entrar em diálise? Esse aqui é um estudo publicado em 2020 em pacientes com câncer que precisavam fazer hemodiálise crônica. Os pesquisadores avaliaram a permeabilidade, a patência dos acessos vasculares das fístulas desses pacientes. É um estudo retrospectivo com 84 pacientes que tinham diagnóstico de câncer antes da confecção da fístula, antes de fazer a fístula, uma média de idade de 62 anos, e a fístula nativa foi feita em 92,9% dos pacientes. Alguns pacientes tinham enxerto vascular. Esses eram os principais cânceres, né, os mais comuns aqui, fígado, rim e câncer coloretal. E se nós olharmos aqui, bem interessante no estudo, eles colocam uma taxa aqui de falência primária da fístula, ok? Bastante grande nos pacientes que tinham diagnóstico de câncer, muito maior do que nos pacientes que não tinham diagnóstico de câncer. Só que, pormenorizando as causas de falência primária, a grande maioria dos pacientes, a falência primária foi o óbito do paciente, e não a falência primária do vaso, da fístula. E quando nós pormenorizamos ainda mais, olhamos um pouquinho mais com detalhe o estudo, com relação à maturação, a falência de maturação da fístula, em pacientes com câncer, claro que é um N pequeno, e em pacientes sem câncer, houve uma falência de maturação maior nos pacientes que não tinham câncer. Nesse estudo aqui, pequeno. Ou seja, dá para fazer fístula nesses pacientes com câncer, e essa fístula funciona muito bem, desde que a gente tenha vasos que tenham sido preservados lá atrás. Esse aqui é um outro estudo, publicado em 2019, está um pouco poluído aqui, mas basicamente o que a gente tem que ver é que ele comparou fístula e enxerto em pacientes idosos. Tá? Eu fiz uma analogia aqui de pacientes idosos, a gente pode extrapolar isso aqui um pouquinho, talvez, para pacientes que tenham doença oncológica, que a maioria dos nossos doentes são idosos. Comparou fístula com enxerto, o enxerto teve a mesma patência, taxa de patência primária em pacientes que tinham câncer, idosos e pacientes jovens, enquanto a fístula durou menos em pacientes idosos. E quando comparou fístula no braço, ela teve uma taxa de patência semelhante entre pacientes jovens e idosos, enquanto a fístula no antebraço durou muito menos em pacientes idosos. Ou seja, talvez para esses nossos pacientes com câncer, com idade um pouquinho mais avançada, uma boa
dica, digamos assim, seria confeccionar já uma fístula um pouquinho mais proximal. Mesmo que eu esteja queimando, entre aspas, o acesso mais distal desse paciente, a chance dessa fístula ter mais sucesso na sua confecção e durar mais tempo, nesse paciente que nós ainda não sabemos exatamente a expectativa de vida, talvez isso seja mais interessante. Essa aqui é a recomendação, são algumas recomendações do CADOC, e lá no CADOC 2019 eles colocam que um dos fatores de risco para falência de fístula é justamente a idade avançada e pacientes com comorbidades, são justamente os nossos pacientes com câncer. E lá no CADOC está escrito que talvez para os pacientes onde a expectativa de vida é muito baixa, como algo entre 6 e 12 meses, é mais interessante colocar um catéter tunelizado de longa permanência do que fazer uma fístula. Então, aqui a gente já começa a extrair algumas ideias. Talvez para os pacientes com baixa expectativa de vida, ou que eu não saiba a expectativa de vida desse paciente ainda, seja mais interessante deixar esse doente com um catéter tunelizado, até que eu estabeleça o prognóstico desse paciente, quem sabe, ou verifique o comportamento dele na hemodiálise e decida fazer uma fístula. E quando eu vou fazer uma fístula, talvez seja mais interessante já fazer uma fístula um pouquinho mais proximal, com um vaso mais calibroso. Com relação ao sítio de implantação desse catéter, esse aqui, para quem é um pouquinho mais jovem, talvez não saiba, mas esse é o estudo clássico lá de 1991, que passou a proibir o uso da subclave em pacientes com doença renal crônica. Isso foi extrapolado depois, mais tarde, para o paciente com injúria renal aguda, algo que eu discordo um pouco, mas não é assunto dessa discussão aqui hoje, e que mostrou que 42% dos pacientes que tinham catéter na subclave faziam estenose da subclave. Então, nós nunca pegamos subclave de paciente nenhum, muito menos pacientes com câncer, por um motivo que todos sabemos, existem muitos pontos de contato do catéter com o endotélio vascular, esses pontos de contato servem como estímulo para a formação de estenoses. Esse catéter de hemodiálise também tem que ser preferencialmente em jugular direita, porque na jugular esquerda, além de mais pontos em contato com o endotélio vascular, eu também tenho muitas curvas, não só essa curva que a gente enxerga no raio-x anteroposterior, mas também uma curvatura que o catéter faz quando passa por trás do arco da aorta. Então, esse catéter à esquerda, quando a gente tira, ele sai, parece um parafuso, deve ter visto isso, porque ele faz a curvatura que a gente enxerga anteroposterior para passar pela braquicefálica e cava, mas também faz uma curva para passar atrás do arco da aorta. Então, catéter de hemodiálise à esquerda é terrível, não funciona, fluxo muito ruim, dura muito menos do que a direita. Então, preservar sempre a subclave, a jugular interna direita. Então, pacientes com baixa expectativa de vida, talvez um catéter tunelizado, pacientes com alta expectativa de vida, de repente, isso aí, né, observação pessoal, talvez considerar uma fístula mais proximal para esses pacientes. Acessos alternativos para a hemodiálise. O que nós temos aí? Nós utilizamos muito esses pacientes que têm doença renal crônica, muitas e muitas vezes, a maioria deles já usou as jugulares internas e tem lá a estenose das jugulares internas. Nós utilizamos frequentemente a jugular externa. Então, a jugular externa tem que ser e pode ser usada para a hemodiálise. Eu diria até que quando a gente esgota ou trombosa a jugular interna, a gente deve ir preferencialmente para a jugular externa direita, porque daí eu esgoto o lado direito antes de partir para o lado esquerdo, até porque, como a maioria dos nossos pacientes é destro, preferencialmente uma fístula nesses pacientes vai ser confeccionada à esquerda, então usar a jugular externa direita. Nós não puncionamos ela aqui em cima, nós puncionamos ela aqui embaixo, aonde ela desemboca lá no tronco braquicefálico. A gente faz isso sempre guiado por ultrassonografia, consegue enxergar a jugular externa direita desembocando aqui no tronco braquicefálico, e a gente faz a punção bem baixa aqui e coloca o catéter tunelizado ali. E é um sítio tão bom quanto a jugular interna. Então, esgotou a interna, o que é bastante frequente, jugular externa. Isso aqui é algo que é bem interessante para esses pacientes oncológicos e talvez para o paciente idoso de uma forma geral. As próteses de punção precoce. Eu não sei se todos aqui já ouviram falar desses dispositivos. Isso existe no Brasil. O que é um fator limitante ainda é o custo desse material, mas existem próteses vasculares que podem ser puncionadas a partir de 30 horas após a sua confecção. Então, para esses pacientes oncológicos, imunossuprimidos, enfim, fazem quimioterapia,
talvez expor esse paciente ao risco de uma infecção relacionada ao catéter, ou mesmo aguardar a maturação de uma fístula arteriovenosa nativa, que talvez nunca tenha patência primária, porque o vaso do paciente já está muito fininho por causa de uma flebite de infusão, por exemplo, seja interessante eu utilizar uma prótese de punção precoce. Esse é um estudo publicado em 2016, que mostrou, discutiu sobre as fístulas de punção precoce, com uma taxa de uma primeira punção a partir de 30 horas, com uma média de 2,4 dias. Então, na média dos pacientes, demorava 2,4 dias para puncionar a prótese. Então, é muito rápido. Eu faço a prótese hoje, depois de amanhã, estou puncionando a prótese. E o custo, que é algo que a gente também tem que levar em consideração aqui na nossa realidade, pacientes do Sistema Único de Saúde, até ou mesmo para o sistema privado, o custo por paciente ano nas próteses de punção precoce foi significativamente menor do que o custo em catéteres de hemodiálise, com catéteres de hemodiálise, com fístula arteriovenosa nativa e com enxertos. Então, é algo bastante interessante para usar precocemente e não submeter esses pacientes, expor esses pacientes ao uso do catéter e com um gasto provavelmente menor do que os outros tipos de acesso. E aqui são alguns estudos, né, que os autores trazem lá, com Ns pequenos ainda, de 37 a 138 pacientes, mostrando uma taxa de patência primária em 12 meses bastante aceitável, né, é baixo, quando a gente compara aqui com uma fístula nativa, por exemplo, mas é uma taxa de patência primária aceitável, e patência secundária, ou seja, precisou fazer uma angioplastia para essa fístula continuar funcionando, também é aceitável em 12 meses, 17,5 meses, dependendo do estudo que foi utilizado. Aí eu vou dar aqui uma dica para os pacientes, que não é incomum nesses pacientes com câncer, pacientes idosos, enfim, hospitalizados, que é para pacientes agitados, que é isso aqui, ó. Esse é um catéter tunelizado que pode ser tunelizado e colocado. Está aquele paciente que vive arrancando o catéter, está lá internado, fazendo quimioterapia, encefalopatia, delírio, e arranca o catéter de hemodiálise. Então, dá para tunelizar esse catéter para trás do ombro. Esse catéter está, as vias de saída estão atrás do ombro. Esse paciente aqui vai ter bastante dificuldade para arrancar esse catéter, então é algo que também pode ser feito para esse tipo de paciente. Lembrar, então, das jugulares externas, lembrar das hipóteses de punção precoce para esses nossos pacientes com câncer que têm que entrar em hemodiálise. Com relação ao implante de catéter venoso ipsilateral, para encerrar aqui, a dissecção axilar no câncer de mama. Isso eu não sei se dá para chamar de falácia, mas é algo que todos nós sabemos da prática clínica e fazemos, talvez não tão baseado em evidência, mas baseado em audiência, né? Alguém falou, e o paciente fala, né? Não pode nem medir a pressão no braço onde teve a dissecção axilar do câncer de mama. Será que isso é verdade? Será que não pode nem medir pressão? Será que não pode coletar sangue? Será que não dá para fazer um acesso para diálise naquele braço ali? Não tem muita coisa na literatura de fato. Esse é um estudo publicado em 2012, com 3 pacientes. Mas chama atenção para um dado que eu achei bastante interessante e quis trazer aqui para vocês. O linfedema tem uma incidência, pacientes que fazem ressecção de mama com dissecção axilar, de linfonose axilar, tem uma incidência de 5% desses pacientes fazem linfedema do membro superior. Okay? E 75% desses pacientes fazem esse linfedema já nos primeiros 3 anos. Então, já nos primeiros 3 anos após a dissecção, eles já fazem linfedema. Depois desses 3 anos, é muito mais difícil que esse paciente venha a ter linfedema daquele membro superior. Esse estudo confeccionou fístula arteriovenosa nativa em 3 pacientes. Todas essas pacientes tinham mais de 20 linfonodos ressecados na região axilar e uma paciente tinha feito, inclusive, radioterapia axilar para o câncer. Nenhuma dessas pacientes, logicamente, tinha linfedema antes da confecção da fístula. Então, ela ressecou mama, ressecou linfonodo, não tinha linfedema e foram submetidas à confecção de fístula. E aqui nessa tabela, que está um pouquinho difícil de enxergar, mas eu vou destacar aqui, um follow-up depois da construção do acesso de 20 meses, 76 meses, e nessa paciente aqui só de 2 meses, nenhuma dessas pacientes teve oclusão do acesso nesse período de follow-up, e nenhuma dessas pacientes aqui desenvolveu linfedema, mesmo com uma ressecção extensa de axila, e mesmo em uma paciente que, inclusive, fez radioterapia axilar. Então, provavelmente,
nessas pacientes que fizeram ressecção de mama e ressecção linfonodal e que tem que entrar em hemodiálise e que talvez não tenham alternativa do outro membro superior, porque já tem uma falência vascular, é possível, se ela não tiver desenvolvido linfedema, é possível confeccionar uma fístula arteriovenosa ou colocar uma prótese, quem sabe, naquele membro superior onde houve a ressecção de mama. Então, o implante de catéter venoso ipsilateral de secção axilar do câncer de mama é possível. Para finalizar, eu gostaria de agradecer os meus times aí do HC e da Fundação ProRenal pela presença, inclusive, né, e pelo apoio contínuo, e agradecer mais uma vez a todos aí pela presença. Um abraço. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Domingos. Queria agradecer a todos aqui aos da mesa, porque realmente é um tema novo na nefro, né? Onconefro, com certeza vamos nos deparar cada vez mais. Em virtude da hora, acho que não vamos ter tempo para abrir para a plateia, mas eu tenho certeza que, se alguém tiver alguma dúvida para tirar depois, os nossos palestrantes estão à disposição aqui. Tá bom? Agradeço a todos. Vamos continuar com o nosso evento, então. Muito obrigado.